Existe um inimigo mais perigoso do que o caos do mundo, mais destrutivo do que a opinião dos outros, mais silencioso do que qualquer crise: você mesmo. O inimigo interno é aquele que sabota seus planos, alimenta seus medos, adia seus sonhos e sussurra, dia após dia, que você não é capaz. Ele está lá quando você procrastina, quando você cede à raiva, quando você se cala por medo, quando você desiste sem tentar. Esse inimigo não veste armadura, não empunha espadas e não grita. Ele age no silêncio da sua mente, com dúvidas, com críticas, com julgamentos, com comparações injustas. Os estoicos sabiam disso. Eles entenderam que antes de conquistar qualquer coisa no mundo exterior, é preciso vencer a si mesmo, que o verdadeiro campo de batalha não está fora, mas dentro, e que o maior ato de coragem é encarar esse inimigo de frente. Neste vídeo, vamos explorar por 1 hora as lições mais poderosas do estoicismo para superar o medo, a autossabotagem, a raiva, a ansiedade e todas as formas com que o inimigo interno se manifesta. Você vai descobrir como domar sua mente, fortalecer sua vontade, silenciar sua autocrítica e encontrar paz dentro de si. Porque quando você vence o inimigo interno, o mundo lá fora perde o poder sobre você. Se você sente que ninguém te impede mais do que você mesmo, este vídeo é para você. Aqui você vai encontrar ferramentas práticas, reflexões profundas e uma filosofia que atravessou séculos porque fala com o que há de mais humano em nós, o conflito interior. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sino e se prepare para uma jornada de transformação. Conhecer a si mesmo. Epicteto dizia: nenhum homem é livre se não dominar a si mesmo. Mas como dominar o que você nem conhece? O primeiro passo para vencer seu maior inimigo é conhecê-lo. Entender suas reações, seus gatilhos, seus padrões. A ignorância sobre si mesmo é o solo fértil da autodestruição. Quem não se conhece vive em guerra contra um inimigo invisível. Quantas vezes você repete os mesmos erros, mesmo jurando que seria diferente? Quantas vezes foge das mesmas dores, das mesmas conversas, das mesmas decisões difíceis? Quantas vezes se sabota com desculpas disfarçadas de lógica? O estoico se observa, ele é testemunha de si mesmo. Ele escreve sobre seus erros, reflete sobre suas ações, confronta seus medos no papel e na prática. O estoico é um detetive de si. Pratique o autoquestionamento diário. Por que isso me afeta tanto? O que estou tentando evitar ao fugir disso? Essa emoção tem fundamento ou é apenas ruído interno? Que verdades desconfortáveis eu estou ignorando? O autoconhecimento é a chave da transformação. Quando você se conhece, você se desarma. E quando se desarma, você pode se reconstruir com mais verdade, mais propósito e mais liberdade. Só há crescimento real quando há confronto honesto. E esse confronto precisa começar no espelho. Domar as emoções. As emoções não são inimigas, mas quando nos dominam, tornam-se carrascos invisíveis. Marco Aurélio escreveu: a felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. Raiva, inveja, ansiedade, medo. Essas emoções são naturais, são humanas, mas não devem ser soberanas. Quando você deixa que a emoção governe suas decisões, você entrega o leme da sua vida a algo passageiro e instável. O estoico sente, mas sente com presença, com consciência, com filtro. Ele não foge da raiva, mas observa sua origem. Ele não reprime o medo, mas age com coragem apesar dele. Ele não se deixa levar pela ansiedade, mas retorna ao presente, ao aqui e agora. Domar as emoções não é se tornar frio, é se tornar forte. É aprender a usar o fogo para aquecer, não para queimar. Sêneca dizia que nenhum vento é favorável para quem não sabe aonde vai. E isso vale também para as emoções. Elas são ventos. Se você souber para onde está indo, pode ajustar as velas. Mas se estiver à deriva, será jogado de um lado para o outro sem controle. Meditação, respiração, escrita, reflexão, silêncio. Tudo isso são ferramentas para domar suas emoções. Você não controla o que sente, mas pode escolher o que faz com o que sente. Silenciar o julgamento interno.
A voz mais cruel que você ouve todos os dias não vem de fora, vem de dentro. Ela aparece quando você fracassa, quando tenta algo novo, quando se compara. E ela diz sem piedade: você não é bom o suficiente. Essa voz é o julgamento interno, formado por anos de crítica, comparação, rejeição e insegurança. E ela pode destruir mais sonhos do que qualquer inimigo externo. O estoicismo ensina que tudo é interpretação, que não são os fatos que nos perturbam, mas os julgamentos que fazemos sobre eles. Sêneca escreveu: sofremos mais na imaginação do que na realidade. Silenciar o julgamento interno começa com vigilância, com atenção aos pensamentos automáticos, com o questionamento de cada crítica que surge. Isso é verdade? Isso me ajuda ou me paralisa? Eu falaria isso para alguém que amo. O estoico troca crítica por compaixão, troca condenação por responsabilidade. Ele não se afunda em culpa, mas transforma erro em aprendizado. A mente pode ser um campo de batalha ou um jardim fértil, e você é o jardineiro. Aceitar a responsabilidade. O inimigo interno adora culpar os outros. Ele diz: a culpa é dos meus pais, do governo, do mercado, da sorte, do mundo. Mas o estoico sabe: responsabilidade é poder. Epicteto dizia que não são as coisas que nos perturbam, mas nossa opinião sobre elas. Aceitar responsabilidade não é assumir culpa de tudo, é assumir o poder de mudar. É sair da posição de vítima e entrar na posição de autor. Quando você assume a responsabilidade pela sua vida, você retoma o controle. Você entende que, embora não possa mudar o passado, pode mudar a narrativa, pode mudar o rumo, pode mudar a si mesmo. O estoico pergunta: o que depende de mim aqui? E age. Ele não espera que o mundo melhore, ele melhora o mundo começando por si. Responsabilidade é maturidade, é liberdade, é coragem, e é o que separa quem reage daquilo que acontece, de quem escolhe o que vai construir. Disciplina sobre desejo. A mente desgovernada busca prazer imediato: comida, distração, redes sociais, conforto. Tudo isso anestesia momentaneamente o vazio, o medo, o tédio. Mas o estoico sabe que a verdadeira liberdade está na disciplina. Sêneca dizia: nada é mais honroso do que dominar a si mesmo. A disciplina é a arte de dizer não para o agora, em nome de algo maior depois. É resistir à tentação de hoje para colher a virtude de amanhã. Ela não é castigo, é autocuidado, é organização, é um sinal de respeito por si mesmo. Cada escolha disciplinada enfraquece o inimigo interno. Cada hábito cumprido, cada manhã bem iniciada, cada meta alcançada, tudo isso constrói força interna. O estoico não busca facilidade, ele busca grandeza. E a grandeza só se alcança com esforço, constância e foco. A disciplina não te limita, ela te liberta. Propósito como armadura. Viver sem propósito é viver exposto, vulnerável, perdido. Mas quem tem um propósito, tem armadura. Marco Aurélio escreveu: pare de discutir o que significa ser bom, seja bom. O propósito estoico não é fama, riqueza ou reconhecimento. É viver com virtude, é buscar sabedoria, justiça, coragem e equilíbrio em tudo o que faz. Quando você tem clareza do seu propósito, você ganha foco, ganha critério, ganha firmeza. O propósito transforma obstáculos em testes, dor em ferramenta, rotina em missão. Ele é o escudo contra o tédio, contra o medo, contra a dúvida. Porque tudo ganha sentido. E quando o inimigo interno tenta te sabotar, você olha para o seu propósito e lembra: eu não posso parar. Descubra o que faz seu coração arder. E use isso como armadura todos os dias. Não existe vitória mais importante do que vencer a si mesmo. A guerra mais silenciosa e mais crucial é aquela que acontece dentro da sua mente. Ela não tem plateia, não tem troféus, mas define tudo. Quando você domina sua raiva, quando você escolhe agir apesar do medo, quando você cala a voz do julgamento interno, você está vencendo. Vencendo o inimigo mais perigoso que existe, o que mora dentro. O mundo pode tentar te derrubar, mas se você estiver firme por dentro, nada te abala. Conheça-se, domine suas emoções, corrija seus pensamentos, assuma suas escolhas
Pratique a disciplina e viva com propósito. Essas são as armas do estoico. Essa é a filosofia de quem escolhe a força interior. Se este vídeo te tocou, deixa seu like, se inscreve no canal e escreve nos comentários. Meu maior desafio sou eu, e eu escolho vencê-lo. Compartilhe com quem precisa ouvir isso, porque talvez essa mensagem salve alguém que está perdido dentro de si. A filosofia não é teoria, é prática, é transformação, é libertação. E hoje você deu um passo rumo a uma vida mais consciente, mais forte e mais verdadeira. Nos vemos no próximo vídeo. Seja constante, seja forte, seja estoico.